coisas que muitas vezes parecem não tão significativas porque nós não estamos vivenciando uma situação adversa. Uma dessas coisas é a possibilidade de ver e enxergar. Não necessariamente todas as pessoas têm essa possibilidade. Mas algumas pessoas também têm problemas auditivos. Elas não conseguem ouvir tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. São limitações que nos cercam, que muitas vezes nos pegam na nossa existência histórica. Vejam o que Jesus diz em Lucas. Ele diz assim, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. Quiseram ouvir o que ouvis e não ouviram. Mas veja uma outra mensagem. Mateus capítulo 13, versículo 13. O mesmo Senhor disse o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Olhos para ver. Que coisa maravilhosa, um dos importantes sentidos humanos é a nossa visão. E a capacidade de ver, no entanto, não é suficiente para percebermos o que está à nossa volta. E mais ainda, não nos permite ver o que está dentro de nós. E este é o desafio que a palavra está trazendo nesses dois textos que acabamos de ler. Ora, conseguir enxergar o mundo exterior é uma graça divina, porque muitas pessoas não têm a visão. Mas pode ocorrer de estarmos vendo e não percebendo as maravilhas que estão à nossa volta. Por outro lado, muitas vezes somos cegos para conseguir enxergar a nossa própria realidade, a nossa condição de pecadores, a nossa condição de separados de Deus, a presença de Deus em nós, por intermédio do seu Espírito Santo. Mas há um outro veio. Quem tem ouvidos, ouça. A audição faz parte dos sentidos humanos. Diferentemente do falar, ouvir requer atenção. Para ouvir é necessário se concentrar no que está sendo dito. E muitas vezes somos dispersos. Veja o recado que Jesus Cristo dá em Marcos, no capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, isso significa que ter o aparelho auditivo não significa necessariamente que estamos ouvindo. Não significa necessariamente que estamos prestando atenção àquilo que está sendo dito a nós. Ora, quem escuta a voz de Deus é porque calou-se para poder escutá-lo. Escutar onde? Escutar na sua palavra. Triste é a condição daqueles que o próprio Jesus Cristo denunciou em Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, quando ele diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis.
vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Vejam como há uma relação direta entre ouvir e ver. Ouvir nos faz prestar atenção naquilo que está sendo dito, mas a capacidade de ver está diretamente relacionado com a capacidade de perceber aquilo que está sendo disponibilizado para nós, que está sendo colocado para que nós estejamos atentos. Veja o que Jesus Cristo diz em Marcos 8, 18 a 20. Ele faz uma pergunta: tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Olha a capacidade de ver. Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Eles viram isto, mas não necessariamente compreenderam aquilo que estava acontecendo. A respeito dos fariseus, o Senhor deixou bem clara a sua posição em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, dizendo assim: deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mas há um desafio que a palavra de Deus coloca para nós. E esse desafio vem por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 5, um desafio para um momento novo. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O mesmo Isaías, no capítulo 28, versículo 23, ele diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso, diz o profeta. O que é que ele está anunciando? Ele está anunciando um novo tempo, onde aquilo que estamos ouvindo se torna significativo. Tem alguma razão de ser para nós. Quando nós abrimos o nosso ouvido, não esse aparelho externo, mas deixamos por ele penetrar a palavra para que entre na nossa mente e alcance o nosso coração, nós estamos atentos e ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Que coisas fantásticas e maravilhosas Deus anuncia a nós, que nós vamos poder ver com os nossos olhos. Ainda o mesmo profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 18, diz: naquele dia está anunciando o Senhor Jesus Cristo. Os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, poderão ver. Esta é a nova condição humana, a nova situação que, fora dos sofrimentos, das tribulações, das perseguições, que muitas vezes cegam os nossos olhos e não conseguimos ver a providência de Deus a nosso favor. Achamos que Deus se esqueceu de nós.
achamos que quando clamamos a Ele, parece que o nosso clamor não passa do teto, não passa das nuvens, mas Deus está em algum lugar muito mais distante que não estou conseguindo fazer com que a minha oração, a minha petição chegue a Ele. Mas Deus está ouvindo a nossa oração. E isto é registrado em alguns momentos da história do povo. Um deles eu gostaria de retratar aqui, que está em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, 14 a 19, diz o seguinte: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que é que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Olha que coisa maravilhosa! Naquele sofrimento, naquele momento de tribulação, naquele momento sem perspectiva da vida, Agar falou: bom, vou deixar o menino ali, não quero vê-lo morrer, porque ele vai morrer e eu também vou morrer. E não conseguiu ver que ali próximo estava um poço com água para atender às suas necessidades. As nossas tribulações fazem isto conosco. Não nos permitem enxergar as providências de Deus. E muitas vezes achamos que Deus está demorando demais para poder atender as nossas orações. Ou mais, nem sequer está preocupado com aquilo que nós estamos passando. O exemplo de Agar mostra que Deus está atento sim à nossa oração. Mas há uma outra perspectiva que muitas vezes nos toma, muitas vezes nos leva a fechar a nossa capacidade de ver a ação de Deus. Por quê? Porque os nossos ouvidos estão fechados para aquilo que Deus está falando para nós. O que é que Deus está falando para nós? Ele está dizendo que em situações adversas somos tentados a olhar para trás. E esta era a circunstância do povo judeu. O povo estava no deserto e o povo tinha visto os milagres que Deus havia realizado para tirar o povo do deserto. Mas o povo reclamava, o povo murmurava, o povo não conseguia ver essa grande libertação. Por isso se diz que não foi tão difícil tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito de dentro do coração daqueles que ali estavam. O difícil muitas vezes é arrancar aquelas coisas que nos fazem olhar para a nossa vida anterior e sentir saudades do alho, da cebola,
sentir saudades daquelas coisas, mas não lembrar que eram escravos lá no Egito. Esta perspectiva é uma perspectiva que deve nos levar a pensar um pouquinho. Por quê? Porque Deus tem um propósito muito significativo para cada um de nós. Ele nos tirou do deserto da nossa vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo nos deu de graça, pelo seu sacrifício, nos deu de graça a vida. E esta vida é uma vida eterna. Mas como é que nós estamos vivendo esta vida? Em murmurações? Com saudade daquilo que vivíamos anteriormente? Veja o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João. Ele diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Que coisa maravilhosa é poder ver Jesus como esses gregos, eles pediram: queremos ver Jesus. Ver Jesus é possível quando os nossos olhos são abertos, quando as escamas são tiradas, porque o nosso pecado, ele é perdoado. Aí conseguimos ver. Mateus capítulo 13, versículo 16, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus Cristo. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Felizes são vocês que podem ver com esses olhos, ver a maravilhosa obra de Deus em Cristo Jesus para nos salvar. E felizes são vocês que têm ouvidos, porque podem ouvir aquilo que é a mensagem de Deus. E não são como aqueles reis e profetas que anelavam poder ver o que vocês hoje podem ver. Hoje nós podemos ver tudo isso de Jesus Cristo. Podemos nos alegrar e podemos firmar os nossos pés numa caminhada de fé. Esta promessa está sendo colocada para você. Este é o objetivo de Deus. Veja, ouça aquilo que a palavra diz, para que você possa entrar neste ambiente de felicidade, embora muitas vezes no meio de tribulações. Este é o desejo que nós temos para a sua vida, para o seu coração. Que você veja o que Deus está fazendo por você e que você escute aquilo que a sua palavra está dizendo para você. Deus te abençoe.